No Diz Aí de hoje, eu estou aqui com muita honra, muita alegria, recebendo Diogo Cruz. A honra é toda minha, dona Júlia. Tudo muito feliz de estar aqui com vocês. Seja muito bem-vindo. Ele é ministro de louvor, ele também muito conhecido por ser filho do pastor Josias, né? Você já não tem como fugir, né? Ver a fuça já lembra, já. Até se a gente pegar as fotos do Diogo hoje e comparar com o do pastor Josias, mais ou menos na mesma idade... É idêntico. É idêntico. Eu já vi alguns programas antigos e eu não entendo. Não é, tem no YouTube, né? Tem uns vídeos dele cantando, a forma quando ele fala, que ele toca. É igualzinho. É DNA, não tem nem como negar. Bom, e a gente está aqui hoje para ter uma conversa muito bacana, muito edificante sobre um tema que é muito relevante, porque a gente vê muitos jovens que não se doam para Deus e de repente tem uma série de motivos, a gente vai também falar disso aqui hoje, certo. Mas tudo tem um final, a gente sempre vai colher aquilo que a gente planta. Certo. E o tema de hoje é sobre a prestação de contas de dons e talentos. Vai ter o dia do juízo, a gente vai estar perante o nosso Deus e a gente vai prestar contas de toda a nossa vida, aquilo que a gente fez, aquilo que a gente não fez, deixou de fazer, enfim. E a gente vai precisar, e ali, através até das nossas palavras, a gente pode ser ou condenado ou absolvido, certo? Certo. Mas tem um ponto que é interessante também, que são os dons e talentos. Aquilo que Deus confiou a você, aquelas características, aquelas habilidades certo. Que Ele colocou, ou colocou em você uma predisposição a aprender aquilo certo. Com mais facilidade, né? Certo. E daí essa pessoa não usa aquilo, não usa em prol do reino de Deus. E isso no final, será que tem alguma recompensa negativa? A gente vai entender um pouquinho mais disso hoje. Diogo, o que você entende sobre esse tema? Prestação de contas de dons e talentos. Na realidade, até pegar um ponto que você falou, né? Sobre o não usar, né? Porque na realidade, os dons, eles, se a gente lê a primeira carta de Coríntios 12, as escrituras nos ensinam que os dons são para edificação da igreja, né? E até é importante fazer a diferença, ou melhor, diferenciar dons de talentos, né? Isso. Porque na realidade os talentos, eles são algo inato, ou como você falou, uma facilidade, né? É algo que qualquer ser humano pode desenvolver. Um talento, uma habilidade, certo? Um talento, uma habilidade pode ser desenvolvido por qualquer ser humano. Mas quando se trata dos dons espirituais, são dons concernentes ao Espírito de Deus, são concernentes a Ele. Não são meus, pertencem a Ele, Sim. né? Em 1 Carta de Coríntios 12, é elencado 9 dons, né? A gente não limita Deus, né? Porque nosso Deus é totalmente poderoso, Ele pode fazer o que Ele quiser. Sim. Mas já que nós temos como regra de fé e prática as Escrituras Sagradas, ali tem elencado esses 9 dons. E nesse texto, se a gente seguir lendo o 12, o 13 e o 14, a gente aprende que esses dons são para edificação mútua da igreja, né? Nós temos os dons para edificar. E quando eu digo que esse dom não é meu, porque realmente pertence ao Espírito Santo de Deus. Você tem comunhão com o Espírito Santo, é isso que consiste em você edificar a igreja. Eu fui chamado, a gente estava até conversando sobre isso, né? O chamado, né? Algumas pessoas dizem, não tem nenhum chamado. Não, você está enganado, você tem um chamado sim. A partir do momento que você aceitou Jesus Cristo, você se entregou para Ele, você creu na obra da cruz do Calvário e se arrependeu, né? Você foi chamado, ele falou assim, ide por todo mundo, pregue o evangelho, faça discípulos. Você como um dos santos, como membro do corpo de Cristo, como a noiva de Cristo, você foi chamado para isso. E aí, conforme você vai tendo relacionamento com Jesus, com o Espírito Santo de Deus, ele escolhe comunicar através de nós os dons dele. Por isso que é um presente, o dom se chama presente porque, vamos supor, se tem o dom de cura, se o Espírito Santo de Deus comunica comigo o dom de cura, e aí eu oro por você, quem é presenteado sou eu ou é você? É você que é presenteado, certo? Você que recebeu a cura do Espírito Santo. Então, Ele comunicou através de mim a cura. Então, olha como é importante. É um canal apenas, exatamente, né? Que flui ali o presente de Deus para aquela pessoa. Exatamente. Como você estava falando no início, como é importante que haverá prestações de conta, porque nós fomos chamados para isso, para ter comunhão, relacionamento com o Senhor Jesus, para pregar o Evangelho e fazer discípulos. E quando se trata de fazer discípulos, tem a ver com contemplação, com eu ver Jesus, eu buscar entender quem é Cristo e buscar ser igual a Ele. A partir disso, eu vou poder discipular pessoas. E é interessante isso que você falou, porque é uma ordem direta que está para todos os cristãos ali, exato, né? Como você falou, que tem a Bíblia, que tem as Escrituras como um manual de vida, de fé, de prática. Essa é a ordem geral. Certo. Agora, Deus deu instrumentos, até o pastor Michael fala de aplicativos, né? Certo. Eu acho essa comparação bem legal. Você já vem com certos aplicativos, certas ferramentas que, de repente, eu não tenho, certo, mas que como corpo de Cristo, isso
se complementa de tal forma para a edificação Exatamente. do corpo. E não tem aquele que é maior ou aquele que é menor. E mesmo que possa pessoas pensarem assim, porque pensa, o dedinho do pé. O que é o dedinho do pé? Exatamente. É desse tamanho, não faz diferença nenhuma, fica sempre escondido, não sei o que, não sei o que. Meu filho, é isso que te dá o equilíbrio. É verdade. Se não fosse por isso, você não estava nem andando de forma correta, correndo, fazendo nada. Como é que você ia viver sem o dedinho do pé? Então, assim, todos os dons, todos os talentos, eles vêm de Deus. Isso é algo que já vem do nascimento, né? A pessoa já vem com esses aplicativos e ferramentas em prol do reino. E não importa se o outro tem, se o outro não tem, porque tem pessoas que até olham para o outro e falam, nossa, o Diogo tem isso aqui. Se compara, né? Acaba se comparando. Eu não sei cantar igual o Diogo, meu Deus do céu. Esse texto, esse ponto que você falou do dedinho do pé, o próprio apóstolo Paulo fala isso, se eu não me engano, em 1 Carta de Coríntios 13, né? E se todo mundo for pé? Se fosse todo mundo dedinho do pé. E se fosse todo mundo coração, como é que ia ser isso? Certo. Então, realmente, óbvio que Paulo falou assim, ele nos orienta, né? O próprio Espírito Santo, através dele, a buscarmos os dons. E no 14 ele fala assim, busque o dom de profecia, que é profetizar, né? É até interessante esse ponto, porque a gente acaba criando um dogma em cima disso, mas profetizar, a pessoa que profetiza nada mais ela tem que ser, antes de mais nada, amigo de Deus, como a gente estava falando, o Espírito Santo comunica os dons espirituais com a gente. O profeta, ele é boca de Deus, Exatamente. Né? Então, quando a gente vai, não necessariamente ser o profeta, mas profetizar, porque recebemos do Espírito Santo, a gente precisa ser amigo dele, porque se eu sou amigo dele, ele vai comunicar através de mim, e aí eu, numa linguagem humana, né, seja por meio de uma pregação, por meio de uma comunicação, por meio de louvor, canção, eu comunicar o que Deus está querendo dizer para o povo, para a igreja. Isso é profetizar. Então, Paulo falou assim, busque o dom de profecia. Ele fala até, além até da língua dos anjos, porque quando você fala em línguas estranhas, você se edifica. Mas você foi chamado também para edificar o corpo, a igreja, né? Então, a importância disso aí, a pessoa fala, pô, mas eu não tenho importância, o meu dom, né? Ou por meio do talento eu expresso o dom do Espírito Santo para... Caramba, não parece ser tão importante. Não, tem total importância, né? Porque é para edificação mútua, para edificação da igreja, para edificarmos uns aos outros, né? Isso é completamente importante. Verdade. E isso quando a gente fala sobre a comparação, quando eu olho também para o outro e vejo aquilo que ele tem ou não tenho, isso já gera um desgaste porque Deus tem um propósito único para cada um de nós, correto? Exatamente. E algo me chama a atenção também de quando a gente observa nas pessoas um discurso que eu não sei, assim, como que Deus está reagindo perante a isso, né? Porque ela pode falar, eu não tenho dom nenhum, eu não tenho talento nenhum. Vou ter que prestar contas? Mas eu não tenho nada para prestar contas, como assim? Não é desse jeito. Deus sim confiou algo a você, Amém. Deus sim tem um chamado para a sua vida. E muitas vezes esse talento, esse dom, ele não está sobressaindo porque a pessoa também não dá lugar a isso. Certo. A busca, né? Porque o apóstolo Paulo diz A busca e o desenvolver. Porque, por exemplo, um dia você teve que pegar ali no microfone pela primeira vez e cantar. Eu não sei como é que foi essa experiência. Foi bem... eu lembro que a gente ainda estava aqui na Taquara, né? Né? Eu não subia de jeito nenhum no altar, de jeito nenhum. Porque, enfim, a ministração do louvor, ela também é o dom de profecia. Né? Ou melhor, eu estou ali para ser instrumento do Espírito Santo e ele ministra o que ele quiser, certo? Vamos supor, eu estou orando, eu posso estar profetizando, eu estou profetizando a palavra, a gente ora, né? A gente canta uma canção que são as Escrituras Sagradas, então a gente está profetizando, está cantando, está sendo usado. Mas eu lembro que eu só subia, quando eu subi, né? Quando eu quis subir no altar para cantar, eu falei assim, não, o senhor ora aí, pastor, ministro, e eu só vou cantar. Isso foi o primeiro eu acho que estava assim, ó. Foi o primeiro passo. Sou teu! Isso mudou, sabe? Isso mudou quando eu tive uma oportunidade de estar com meu pai em São Paulo, isso tem muitos anos. E aí a ministra estava lá na frente, ela falou assim, não, beleza, Dioguinho, você vai cantar, eu bem novinho, né? Você vai cantar Dioguinho. Dioguinho, não, eu era novinho, era novinho. Dioguinho, você vai cantar, fica tranquilo, show de bola, tava ali atrás. Daqui a pouco ela falou assim, estamos aqui com o Diogo, filho do pastor Josias, ele vai ministrar uma canção pra gente. Ela só olhou pra mim e disse, fica à vontade. E saiu. Isso na sede de São Paulo. Aí eu tive que colocar a cara. Então, aí foi nessa daí que... Né? Eu lembro uma vez, a primeira vez que meu pai me chamou para dar uma palavra assim, 3 minutinhos, que seja, eu subi assim no altar, eu tremendo assim por inteiro, não sei se dava para ver, mas por dentro eu tava... É assim mesmo, é assim. E daí eu assim, consegui falar, consegui dar um entendimento, mas na hora que eu tava descendo as escadas, eu falei, meu Deus, eu não li o versículo.
Eu falei da Bíblia, eu passei o entendimento, mas eu não tinha sequer aberto para ler o versículo, tão nervosa que eu estava. Pelo menos o entendimento foi passado. E falou, né? O versículo tá nas entrelinhas. Tá nas entrelinhas, mas assim, na hora eu tava tão nervosa, assim, a primeira vez nunca é aquela coisa, meu Deus. E até bom quando a gente reconhece isso, porque a gente sabe que esse dom é de Deus, que o desenvolver é do Espírito Santo. Exatamente. Então, assim, você precisa se expor a isso, de forma gradativa também, né? Gradativa. Você tem ali a sua primeira vez pregando, a sua primeira vez, de repente, no ônibus, falando da palavra para alguém. E você vai desenvolvendo, pedindo auxílio do Espírito Santo. E se expõe a isso. E esses talentos, esses dons que talvez você nem sabia que tinha, começam a aparecer de forma natural. E a gente vai ver exemplos do cotidiano, como agora é o caso que eu vou ler. E no final tem uma pergunta e a gente ajuda essa pessoa, através da palavra, a poder resolver aquela situação. Bom, a pessoa mandou assim: meu nome é Carolina e sou uma jovem ativa na minha igreja. Enquanto observo meus colegas exercendo seus dons e talentos de forma notável, me questiono se realmente possuo algum dom ou talento para contribuir. Essa dúvida me consome e me sinto desanimada por não conseguir contribuir e encontrar uma área que me sinta útil na obra. Sei que no juízo final teremos que prestar contas, mas me questiono se todos realmente possuem dons e talentos ou se alguns foram feitos apenas para frequentar a igreja. E aí, Diogo? Eu acredito, Carolina, né? Carolina. Acredito que você, Carolina, tá como todo ser humano. A gente tem o foco, às vezes a gente coloca os olhos no lugar errado, né? Eu até uso o versículo assim, permanecendo com os olhos fixados no Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Eu tenho uma frase que eu costumo colocar em oração sempre. Eu peço assim, que às vezes a nossa motivação do coração é equivocada, né? Errada. Aí eu digo: Jesus, me ajuda a ter que realmente o meu compromisso com o Senhor Jesus seja o alvo da minha vida. Talvez seja isso, você está colocando o foco no lugar errado. Você está buscando, como todo mundo já fez, tá? Isso é para todos nós. Nós já fizemos isso e aparentemente você está fazendo isso. Buscando os dons que pertencem ao Espírito, ao invés de buscar o Espírito que dá os dons, né? Então, eu te encorajo a buscar o Senhor Jesus, a ter compromisso com Ele, relacionamento com Ele. Busque ser amiga do Espírito Santo de Deus, porque a consequência disso é você conhecê-lo. E Ele querer, porque Ele quis nos fazer participantes da glória dEle. A gente não merecia. Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e todos foram destituídos, ou seja, todos não atingiram o padrão da glória de Deus. Então, a gente não merecia, só que Ele quis nos fazer participantes da glória dEle. E glória a Jesus por isso. Então, tenha isso como motivo de alegria. Busque o Espírito Santo de Deus, se envolva com Ele. Busque a presença dEle. Fala: eu quero te conhecer, quero ser seu amigo. E sim, quero ser usado pelo Senhor. Só que aí é uma consequência, né? Ele vai te mostrar, Ele vai te ensinar à luz das Escrituras. Não tenha como padrão que as pessoas dizem, que as pessoas pensam, como elas vivem. A gente não segue o que a gente vê, né? A gente vive por meio da fé. Fé nas Escrituras Sagradas, né? E é isso. A gente não cuida do fruto, o fruto é a consequência. A gente cuida da raiz, né? Da fonte da onde estamos buscando esse suprimento e o fruto ele é uma consequência, né? Eu acho interessante também isso que você falou sobre o foco. Porque se a gente for lembrar de Jesus, quando ele entra em Jerusalém, montado numa jumentinha, tá todo mundo ali, né? Uma entrada triunfal, uma entrada ali gloriosa. O jumentinho pode ter pensado por um momento que aquilo era para ele. Certo. Não é? Verdade. Mas não era sobre ele, era sobre quem estava acima dele, que era Jesus Messias, Cristo. né? Então, muitas vezes você pode até ver os outros ou você, por acaso, desenvolva e você esteja, de repente, na mesma... Não vou dizer posição, que não é essa palavra, mas pega o entendimento aqui. Que você esteja ali e você esteja sendo, de repente, aplaudido, mas entenda que não é sobre você. Exato. Não é sobre a vassoura, é sobre quem está usando a vassoura para varrer. É sobre Cristo, é tudo sobre Ele. E uma coisa que traz muita humildade é você compreender isso. Porque você pode olhar para si e falar como ela mesma se enxerga. Eu não tenho dom, não tenho talento, ou outros têm e eu não tenho. Já falamos aqui que Deus tem algo único e exclusivo com você. Agora, quando você entende que é Ele que faz a obra, isso muda seu olhar. Porque eu vejo que não depende de mim. Exato.
Se eu vou precisar dar uma palavra, se eu vou precisar cantar, se eu vou precisar evangelizar como um chamado ou como você se dispondo e se expondo, entenda que é Deus quem está fazendo através de você. Abre a tua boca. Independentemente do sentir, né? Exatamente. Independentemente do sentir. Faz o que a Escritura está mandando. Você falou, prega, vai pregar. Porque isso já é o dom de profecia. Né? Às vezes a pessoa, ela está buscando o Espírito Santo de Deus, ela quer fazer o dom de palavra de conhecimento, né? Às vezes a pessoa vai na primeira vez e erra, aí já aproveita. Aí, não, você não estava pensando nisso, não estava passando por isso, não, mas então, é que eu creio em Jesus. Eu confundi aqui, mas ele é um Deus que te conhece. Você já vai e prega, aproveita para pregar. Errou, mas prega o Evangelho. Você vai treinando, o Espírito Santo vai te concedendo. Então faz isso, vai para cima, prega o Evangelho. E é o que importa, é isso. Deixa o Espírito Santo conduzir a sua vida. Você vai ver que não tem coisa melhor do que você ser usado por Ele e reconhecer que é Ele. A glória é ainda maior, porque eu sei, de repente, tem pessoas que falam assim, Deus, eu quero ser usado naquilo que eu sou bom. De repente, ela olha para si com humildade, não vou dizer com soberba, mas eu sou bom em, não sei... A pessoa se analisa, eu sou bom com as mídias, hoje é bem... Com mídias, isso. Um excelente exemplo. Eu sou bom para filmar, para fotografar, e daí a pessoa usa aqueles dons para o reino de Deus, com toda a humildade, com toda a sinceridade. Amém, tá no caminho certo. E aquela pessoa que não sabe tirar uma foto com foco, que sai tudo fora do enquadramento, mas ela se dedica, busca a Deus e ela entende que aquilo que ela está fazendo é por puro conhecimento de Deus através dela. Isso seja no cantar, seja no pregar, seja em qualquer outro dom, talento ou ministério dentro da igreja. Então, assim, quando você reconhece, eu não tenho capacidade para isso, e você consegue fazer com excelência, não é porque eu consegui, é porque Deus, através de mim, me usou. E, Diogo, um tema para a gente poder encerrar aqui, né, um questionamento é sobre o juízo final, que é justamente esse ponto da prestação de contas. A palavra vai nos dizer... Lá na parábola dos talentos, se você quiser dar uma lida depois, fica em Mateus 25, do versículo 14 até o versículo 30. A gente vê que um senhor, ele entregou ali alguns talentos para o seu servo. E eles foram e multiplicaram aqueles talentos. E o senhor que tinha entregue ficou muito feliz com aquilo, com o retorno. Agora, teve um que teve medo do senhor dele. E falou, não, o senhor vai me castigar por alguma coisa, não. Ele foi e enterrou. Ele guardou, ele não usou, ele não teve ali, não multiplicou como os outros fizeram. E ele foi castigado. Da mesma forma, essas pessoas que, eu vejo isso muito na juventude também, né? Esse receio e tal. Mas isso independe da idade. Pessoas que não usam os seus talentos e os seus dons para o reino de Deus. A gente sabe que os dons, como a própria palavra diz, eles são irrevogáveis. Por isso que a gente vê muitas pessoas até no mundo que cantam muito bem, que fazem, que atuam muito bem, enfim, os dons são irrevogáveis. Agora, nós temos essa missão de usar para o reino de Deus, em prol do reino de Deus. E quando nós não fazemos isso, Diogo? O próprio texto, né, que você citou agora, demonstra sobre o servo que enterrou, né, o talento. Né? E eu acredito que enterrava, vamos supor, ele tinha um talento só, certo? Um talento. Eu não vou nem pela seara dos talentos e habilidades, ou de estar usando os dons, ou se permitindo ser canal dos dons, mas a partir do momento, as pessoas confundem, acham que não tem um chamado, que os chamados são apenas os 5 ministérios de Cristo, né? Mas não é. Né, com relação a isso, o chamado que Jesus Cristo nos deu para todo crente na palavra, todo crente em Jesus Cristo, na obra de Deus vai, prega o evangelho e faça discípulos. É isso o chamado. Se você não está fazendo isso, vamos começar pela essa premissa básica, se você não está fazendo isso, não está se relacionando com Jesus e não semeando o evangelho que te salvou na vida dos outros, você já está enterrando o talento. Já está enterrando o seu chamado, enterrando o que Deus nos chamou, ele pregou isso, ele falou assim, é chegado a voz do reino de Deus, é uma mudança de mentalidade. Se você não está fazendo isso, você já enterrou o talento. E isso é uma chamada para todo cristão, imitador de Cristo. Se a gente não faz isso, a gente não está vivendo em conformidade com as Escrituras, com o Evangelho, né? Se a gente não está vivendo as Escrituras, a gente não vai praticar e não vai pregar. Então, vai acontecer o que aconteceu vai acontecer a mesma coisa
com esse servo. Né? O Senhor respondeu, servo mau e negligente. Você sabia que colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro, né, o talento, o chamado, aos banqueiros, para que quando eu voltasse, recebesse de volta com juros. Ou seja, a gente vê que ele está cobrando aqui resultado. No juízo final vai ser cobrado resultado. Aquilo que Deus confiou a você, aquele chamado que Deus confiou a você, o que você fez com isso? Você gerou outras vidas, né? Como você falou, os discípulos, fazer discípulos, você gerou aqueles iguais a você, um discípulo. Aí diz, tire o talento dele e entreguem ao que tem 10, aquele que multiplicou. Pois a quem mais será dado e terá em grande quantidade, mais a quem não tem, até o que não tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, olha que forte essa consequência. E a gente não está querendo incentivar que você, ai meu Deus, então vou fazer por medo. Não, como o Diogo falou, é relacionamento. Você vai ver que vai virar algo natural e vai virar um prazer para você. Porque a raiz é o relacionamento, não é medo. Calma lá. Mas Deus vai cobrar resultados e a nossa vida aqui precisa ter resultados também, precisa ter frutos, né? Bom, pessoal, muito legal essa conversa sobre prestação de contas, de dons, de talentos. O Diogo acrescentou muito no programa de hoje, mas ficamos por aqui. Mas antes de encerrar, Diogo, passa aqui as suas redes sociais para quem quiser acompanhar sua vida, seu ministério. Quem quiser, de repente, convidar você para poder ir ministrar em alguma igreja. E eu sei que também que você é jovem lá do Meyer. Então, passa o endereço aí desse encontro maravilhoso e um convite para o pessoal. Olha, antes de mais nada, muito feliz de estar aqui. É uma conversa. Sempre quando o Espírito Santo está com a gente, enfim, conversar sobre as Escrituras é sempre muito bom, né? Sim. E glória a Deus, estou muito contente por esse tempo aqui de qualidade. As minhas redes sociais, eu uso o Instagram, @eudiogo_cruz, né? Você vai achar bem rapidinho lá. E a gente está no Meia, né? A Rua Silva Rabelo, número 20. E nós temos os cultos de domingo e a parte da tarde, às 3 horas, os jovens estão ali, se encontram ali com o pastor William, o líder, e você está convidado para participar com a gente dos cultos. 8 da manhã tem um culto com o nosso pastor Josias, né? Vulgo meu pai. E é isso, você está convidado para passar um tempo de qualidade com a gente cultuando ao nosso Senhor Jesus. É bom que já pode passar o dia, ó. Você chega lá às 8 da manhã, recebe a palavra, já começa o seu dia bem. Já fica depois, lá com a terça-feira, você já fica com a galera, já participa ali da palavra com os jovens, tem dinâmicas também que eu acompanho, teve um Enem lá que eu vi. O William fez isso, a galera. O Enem sobre o Evangelho de Mateus, enfim. Vai, gente, compareça, é incrível, juventude, comunhão, igreja, você não vai se arrepender. Amém. E quem quiser convidar o Diogo para ministrar, no Instagram tem as informações, Só entrar em contato. Perfeito. Obrigada, Diogo, mais uma vez. Que Deus abençoe muito a sua vida e o seu ministério. Amém, Deus e abençoe. obrigada a você aí de casa que ficou com a gente até aqui. Um grande abraço e até a próxima. Deus abençoe. E aí, pessoal, curtiu esse vídeo? Então deixa o seu like, deixa aqui a sua opinião também lá nos comentários, se inscreve no canal e também ativa o sininho. E se eu posso te dar um conselho, maratona todos os vídeos aqui do canal que você vai amar, vai enriquecer muito também a sua vida. Um beijo!